A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Por favor, acende essa luz aqui para mim, por favor. Do versículo 1 em diante. E os irmãos que encontraram, fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Josué é o sexto livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1 em diante. Os irmãos encontraram, amém? Encontrou, diga, espera mais um pouco. Todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer tudo segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar os teus caminhos e será bem-sucedido. Mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor liberte hoje para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar ainda com a Bíblia aberta. Nós estamos no mês do legado, né? E o que significa legado? Legado é você adquirir valores e bens de uma outra pessoa. E quando nós pensamos nessa palavra de legado, nós pensamos muitas das vezes, principalmente eu, pelo menos eu pensei na questão dos meus pais, como que o meu caráter foi formado, como que foi construída a minha história através da vida dos meus pais. E através de vida de outras pessoas também que eu admiro. Só que quando nós se deparamos com a palavra de Deus, nós observamos que no livro de Josué há um forte legado, há uma forte herança, uma forte chamada. E nós estamos agora fazendo o curso de teologia aqui na igreja, e a próxima aula será sobre Josué, né, os livros históricos. E vamos começar por Josué. Então, eu gostaria de dar uma pincelada sobre este livro, né? Algo que nós vamos estudar mais profundamente na próxima segunda, sem ser essa próxima segunda-feira. E você que quer fazer teologia, venha, é uma bênção de Deus, ainda dá tempo. Mas vamos lá.
Quando o povo de Israel, ele sai do cativeiro do Egito e já entra no deserto, nós vemos que Josué, ele já se aproxima de Moisés. Ele já entra numa proximidade mais profunda. Ele quer acompanhar Moisés. Ele quer estar muito mais perto. Josué, ele teve as experiências muito extraordinárias. Enquanto todo o povo se afastava com medo da glória de Deus, Josué, ele ficava ao pé do monte. Josué, ele ficava no tabernáculo, onde a glória de Deus se manifestava. Então, Josué, ele era atraído pela manifestação da glória de Deus. Enquanto todo o povo, o resto do povo, tinha medo dos trovões, dos tremores, Josué queria ficar mais perto. E Josué, ele não tinha esse nome. O nome de Josué era Oséias. Você sabia disso? O nome de Josué não era Josué. O nome de Josué era Oséias. Abre aqui para mim, por favor. Fique com a Bíblia em Josué aberta, o irmão vai abrir para nós. Números capítulo 13, versículo 16. Números 13, 16. E esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. E eu comecei a me perguntar por que Moisés, pega esse jovem que era Oséias, que gostava da manifestação da glória de Deus, por que ele trocou o nome dele de Oséias para Josué? Porque Oséias significa salvo. Oséias significa salvo pelo Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a palavra Oséias, o nome Oséias significa salvo. Era uma ação que Deus tinha feito com Oséias do Egito para o deserto. Ele era uma pessoa salva. Mas depois da caminhada com Moisés, e na hora que era para poder espiar a terra, Moisés faz uma ação profética sobre a vida dele. Eu vou te chamar não mais de Oséias, de uma pessoa salva. Eu vou te chamar agora Josué. E a palavra Josué significa Salvador. Deus é salvação. Por quê? Porque Moisés queria que a ação da vida de Josué não fosse apenas de uma pessoa que foi salva. Ele queria agora que ele fosse um agente de libertação. Deus, ele nos chama para uma salvação, mas não somente para ser salvos, mas para ser um agente que carrega a ação da libertação sobre outras pessoas. Então agora ele separa Josué para espiar a terra com um propósito. Qual? De ser um agente que vai trazer boas notícias de libertação. Que vai carregar a essência de Deus para libertar. E eu quero dizer que o teu ministério começa assim. Deus, ele te chamou para a salvação, para ser salvo. Mas agora Deus, ele quer te moldar, um agente, para ser um libertador daqueles que são cativos. E a palavra libertador, salvador, significa conquista. Significa romper barreiras, limites. Então, Josué agora tem um nome profético, de um novo ministério, de uma nova ação sobre a sua vida, de ser uma pessoa que ia trazer coisas novas, ia viver algo novo, sobre uma ação de libertador. E se você for pegar a história de Josué, tu vai ver que Josué, ele não é levantado de qualquer jeito. Josué, ele caminha com Moisés por toda a sua vida, por 40 anos. Ele começa a ver as dificuldades de Moisés.
Ele começa a ver as vitórias de Moisés, como Moisés orava, como Moisés se portava diante de Deus, como Moisés se portava diante da glória, como que Moisés tinha reverência sobre a obediência da palavra de Deus. E ele sempre estava ali perto, sempre prontificado a aprender. E acontece que depois que ele tem um nome transformado de Oséias para Josué, e ele começa a assumir essa nova posição, quando Deus leva Moisés a um monte, mostra para ele que através daquele monte, a terra prometida, fala: olha, está vendo a terra, tu vai ver, mas tu não vai entrar. Aí Moisés fala com Deus: Deus, então provê alguém para poder guiar esse povo. E quem Deus escolhe? Josué. Abra aqui, por favor, Números capítulo 27, versículo 13 a 23. Então, aviso será tu também, recolhido ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, foste rebelde à minha palavra, e não me santificaste diante dos seus olhos. No tocante às águas, essas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Respondeu Moisés ao Senhor: que o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre a congregação, o qual saia diante deles e entre diante deles, e faça saída e faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem quem há o espírito, e impõe as mãos. Apresentando perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação, dá-lhe a comissão à vista deles. E sobre ele porá a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Somente até aí. Então Josué foi uma escolha de Deus para guiar o povo do Senhor. E eu quero dizer que nesta manhã que você é uma escolha de Deus para fazer algo extraordinário na face dessa terra. E Josué, no capítulo que nós lemos agora, ele está sofrendo algumas dores. Ele está passando por alguns problemas internos. Porque ele andou com um homem qual ele admirava, Moisés. Toda a nação de Israel admirava, mas ele era muito próximo de Moisés. Ele tinha, pelo que nós vimos aqui, Moisés como um pai. E agora ele está paralisado pela dor de um luto. Ele está paralisado por conta de uma dor. E há muitas dores que às vezes nós passamos durante a nossa vida que querem nos paralisar, que faz com que a gente perca toda a motivação. Mas as dificuldades é uma oportunidade de agir de Deus sobre as nossas vidas. Mas Josué estava passando pela dor do luto. E se você não sabe, há muitas classificações de luto, 9 principais, mas eu só quero falar sobre o luto natural, que pode provocar a falta de interesse pela vida e pelos seus afazeres do cotidiano, pois o enlutado tenta lentamente aceitar a morte e se adaptando aos poucos à realidade. Essa é a definição de um luto natural. É o que às vezes rouba nossas forças. É muitas das vezes nos dá paralisia, desânimo. Só que Josué ele tinha uma missão na vida. Só que a dor não permitia que ele avançasse. E eu quero dizer para você que muitas das vezes Deus não vai tirar a tua dor. Você sabia disso? Deus não vai tirar a tua dor. Cláudio,
Deus não é poderoso para fazer tudo? É, mas tem coisas que Deus não quer fazer. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos levar a um nível de maturidade. E além de um nível de maturidade, Deus também Ele quer que a gente entenda que nós devemos nos levantar. Deus, Ele fala assim, olha, Moisés, o meu servo é morto. Eu compreendo a dor que você está passando, Josué. Mas eu peço para você nesta manhã, levanta-te. Deus queria que Josué reagisse, mesmo com dor. Deus não falou para ele, eu vou tirar a tua dor. Não, porque Deus respeita o luto. Tem coisas que não tem como Deus tirar das nossas vidas. As lembranças que ele tinha com Moisés não tinha como ser apagado, deletado da memória. Ele tinha que aprender a conviver com aquela dor. Mas o que Deus queria fazer em Josué é algo que Deus quer fazer com nossas vidas hoje. Nós precisamos aprender a ouvir os nãos de Deus e a reagir mediante essa dor. Jesus estava no Getsemane e ele falou, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, tira essa dor. Mas todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. E Jesus se levanta e vai na direção do propósito, que era a cruz. Ele passa pelas dores, Deus não livra eles das dores. Porque Deus tinha um propósito de estabelecer uma vitória sobre a ação de Jesus Cristo. Ele tinha que aprender a suportar a dor. Paulo, ele ora a Deus por 3 vezes. Senhor, eu tenho um espinho na carne, algo que me machuca, que me incomoda. E Deus fala, não vou tirar a tua dor. Mas eu quero saber o que importa mais na sua vida, Paulo. A dor que você está passando ou minha graça que te basta? Paulo entendeu que a graça de Deus o completava mesmo com dor. Você e eu precisamos entender que mesmo com dor, precisamos entender que a graça de Deus, ela é suficiente e nos completa plenamente, mesmo com dor. Paulo, ele não ficou paralisado com espinho na carne, não. Ele continuou pregando, ele continuou evangelizando, ele continuou sendo um agente de libertação, mesmo com espinho na carne, porque ele sabia que o que estava completando ele era a graça de Deus. Maior do que a dor dele era a graça de Deus, a presença do Senhor. O que é maior na sua vida, a tua dor que te paralisa, ou a graça de Deus que quer te movimentar? Mas para ele reagir, ele precisava levantar. Ele precisava tomar uma atitude, mesmo com dor. Então Deus, ele dá uma instrução, Josué, levanta-te. Seja forte e corajoso. Sabe que Deus estava falando para Josué? Tenha fé. Porque o livro de Josué, o resumo do livro de Josué, é a vitória por meio da fé. Mesmo com dor, Josué, ele recebe uma palavra de Deus. Seja forte e corajoso. Ou melhor dizendo, tenha fé naquilo que eu tenho preparado para a tua vida, Josué. Eu te levantei, eu te separei para uma grande obra. Então agora se levanta e se prontifica a andar nos meus propósitos. E Josué se levanta. Mas quando Josué se levanta, Deus dá uma instrução. Josué, tu quer ser bem sucedido? Não aparte-te do livro desta lei, nela medita de dia e de noite, para que tudo que tu fizeste vá bem.
O segredo para você ter a graça de Deus e se fortalecer sobre a tua vida é você meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Sabe para quê? Para que você caminhe no propósito de Deus, mesmo passando pelas dores que não saem da tua vida. Deus, Ele está te convidando a caminhar na dependência dEle. Deus está te convidando a você ter um propósito de vida, de caminhar no meio da fé, na esperança que Ele vai realizar coisas extraordinárias. E só experimenta coisas extraordinárias, irmãos, aquele que se movimenta e que acredita nos projetos que Deus tem estabelecido para a sua vida. Não adianta você apenas sonhar. Você precisa se movimentar para que o seu sonho seja realizado. Para que os sonhos de Deus sejam realizados sobre a tua vida. Você precisa se levantar. Você precisa reagir. Reagir à dor, reagir à circunstância que te cerca. Exemplo. Desde pequeno, eu tinha um sonho muito particular, que era aprender violino. Não adianta eu ficar só apenas pensando, eu quero aprender violino. Eu quero aprender violino, instrumento, e não fizer as aulas. Então, o medo, a dor quer te paralisar, mas Deus, Ele quer que você se movimente para aquilo que Ele planejou para a tua vida. Comece a reagir, projetar, se prontificar. Porque através disso, Deus vai mudar toda a tua história. Não adianta ficar paralisado pelo medo. Você precisa tomar a decisão de se levantar nesta manhã. E reagir. Pedir para Deus estratégias. E foi exatamente isso que a palavra de Deus nos mostra. Porque o povo tinha visto que Josué foi separado por Moisés e por Deus para ser o sucessor de Moisés. E agora todos os sacerdotes da congregação estavam com Josué. Se você for ler os capítulos mais à frente, tu vai ver que os próprios sacerdotes disseram: Josué, nós somos contigo, quem for contra você vai morrer, seja forte e corajoso. Ou melhor dizendo, fala assim: tenha fé, não se esmoreça, não se fadigue, não fique perdendo a esperança, mas seja motivado pela promessa que Deus realizou sobre a tua vida, sobre o teu chamado. O interessante, irmãos, que no processo desse chamado, qual é a finalidade de Deus? A finalidade de Deus, irmãos, é nos aperfeiçoar. Deus queria aperfeiçoar a fé, não somente de Josué, mas de todo o povo que agora era uma geração nova. Era uma geração que não viu o mar vermelho se abrir. Era uma geração que Deus tinha separado para entrar numa terra prometida, porque a geração antiga tinha se corrompido, tinha entristecido o coração de Deus por conta de 10 espias. E Josué, ele foi levantado como espia, agora ele era líder, ele tinha um legado. E não somente Josué, mas Caleb estava com ele. E a palavra de Deus diz que depois que os sacerdotes dão essa palavra de ânimo a Josué, Josué agora começa a separar 2 espias. E faz com que esses 2 espias espiem em Jericó. E eles vão lá em Jericó, começam a analisar tudo, Raabe ajuda eles, ele volta. E Josué agora, ele faz uma coisa extraordinária. Porque esses novos espias, ele diz assim: certamente o Senhor tem entregado esse povo para nós.
Certamente Deus está conosco. Eles não viram as dificuldades, eles trouxeram notícias de esperança, assim como Josué. Josué agora estava implantando um legado de fé e de esperança. O que você tem implantado, irmãos, nos teus filhos, o que tu tem plantado na tua família, nos teus amigos, tem que ser um legado de fé e esperança em Jesus Cristo. Eles viram Jericó como uma oportunidade. Como tu tem visto as dificuldades sobre a tua vida? Tenha uma visão diferente nesta manhã. Tenha uma visão de oportunidade de Deus sobre a tua vida. E a palavra de Deus diz que Josué estava sendo aperfeiçoado. E você está agora sendo também aperfeiçoado. A palavra de Deus diz no capítulo 3 de Josué, que Josué agora levanta todo o povo, pede para que o povo seja santificado, e fala assim: agora vamos passar o Rio Jordão, vamos agora cumprir o propósito de Deus. Vocês, novas gerações, vocês não viram o que eu vi, mas Deus vai fazer algo extraordinário, e vocês vão ver também. Eu vi o Mar Vermelho se abrir, vocês vão ver também esse Jordão se abrir. Só que agora vai ser diferente. Por quê? Porque Moisés abriu o Rio Jordão tocando um cajado nas águas. E Josué agora ele faz diferente, porque ele não tem um cajado. O cajado era para Moisés. Josué ele tinha uma missão diferente. Ele estava caminhando por meio da fé. O livro de Josué fala sobre isso. O que ele faz? Ele prepara os sacerdotes. Faz com que os sacerdotes levem a arca, que é a presença de Deus. E quando a presença de Deus, através dos sacerdotes, toca no Rio Jordão, o Rio Jordão se abre. E eu quero profetizar na tua vida nesta manhã, que a presença de Deus vai avante na sua vida. Aprenda com Josué que a presença de Deus tem que ser avante na sua vida. Sabe para quê? Para que os rios Jordão se abram sobre a tua vida. Para que você possa passar em segurança e em seco. Foi isso que Josué fez. Ele caminhou na dependência de Deus, mesmo com dor de ter perdido Moisés. Eu não sei qual foram as suas percas, mas Josué e todo o povo começaram a presenciar o sobrenatural. Sabe por quê? Josué resolveu ouvir a voz de Deus e se levantar. Começar a andar diante do propósito de Deus. E ele começou a ver os propósitos de Deus se cumprindo na vida dele. Então o meu conselho, segundo a palavra de Deus para a tua vida, é: se levanta. Permita que a presença de Deus vá à frente nas suas decisões, para que as impossibilidades comecem a ser possíveis, para que você experimente os milagres e os prodígios de Deus. O que é ser dependente de Deus? Você nunca vai experimentar o que é ser dependente de Deus se você ficar chorando a tua dor, vivendo eternamente o teu luto. Você precisa respeitar o teu luto, porque Deus respeita o teu luto e as tuas dores. Mas você precisa reagir no meio da tua dor. Fala para a pessoa que está do teu lado: reaja diante da dor. Então Josué faz isso. O Rio Jordão se abre, uma nova geração vê o que os seus pais viram. Não era o Mar Vermelho, era o Jordão. E Jordão significa o que se prostra. Nós precisamos se submeter à vontade de Deus no Jordão das nossas vidas. E permitir que a ação de Deus vá à frente das nossas vidas. Para que nós possamos experimentar os milagres de Deus. Depois que todo o povo passa, a Bíblia Sagrada ela nos revela que Deus dá uma instrução
peculiar para Josué. Fala, Josué, faz com que cada um de sua tribo, das 12 tribos, volte perto da arca e tire do rio Jordão 12 pedras. 12 pedras para simbolizar cada tribo. E levante diante de 12 pedras um memorial, para que a futura geração, quando perguntar que pedras são essas, digam a história: essa foi as pedras que o Senhor tirou do rio Jordão, quando a arca estava presente no meio do rio, e o rio se fez em seco. Josué agora estava incumbido de fazer um memorial que levasse mais à frente um outro legado, que as pessoas não se apagassem da sua lembrança. Os feitos de Deus. Sabe por que muitas pessoas têm sucumbido na sua própria dor? Porque elas não têm se lembrado dos feitos de Deus. Mas olha para os memoriais que Deus já fez na tua vida, e se recorde das maravilhas que Deus fez, pois é isso que vai te levantar e fazer prosseguir para uma nova conquista. A palavra de Deus, ela não é antiga. A palavra de Deus, ela não é atual. Irmão Cláudio, que escândalo é esse? Vou repetir. A palavra de Deus não é antiga. E a palavra de Deus não é atual. A palavra de Deus é eterna. É ela que te levanta e fortalece. É ela que te dá a força para prosseguir. É por isso que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, mas antes disso medita na palavra de dia e de noite. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Faz também com que o povo venha meditar nesta palavra, para que tudo venha ser bem sucedido. Para que você seja bem sucedido, você precisa meditar na palavra de dia e de noite. O povo sai com as 12 pedras, e depois do rio Jordão, sabe o que Deus faz sobre essa nova geração? Antes de vocês conquistarem Jericó, eu quero fazer algo que eu fiz com Abraão. Vocês precisam se circuncidar. Circuncisão é cortar o prepúcio do homem. Deus estava preparando o povo para uma nova conquista. Mas não tem como você ter uma nova conquista se você não tiver aliança com Deus. Então ele queria fazer com que aquele povo fosse um povo mais preparado. Mas não tem como ser preparado se não tiver uma aliança com Deus. Então ele instrui Josué: Josué, pega uma pedra afiada e corta o prepúcio, faz a circuncisão. E depois eu vou entregar Jericó nas tuas mãos. Para conquistar Jericó por meio da fé é necessário ter aliança com Deus. Ter um compromisso perpétuo com o Senhor. Não pode ser variante, tem que ser constante. Deus estava chamando essa nova geração para uma estabilidade na presença de Deus, porque o povo que estava no deserto era variante. É por isso que eles ficaram rodando a terra e não conquistaram, porque eles não eram constantes em Deus. Eles não tinham na sua mente o que significava aliança, confiança em Deus. Eles não sabiam o que era valorizar, o que era ser dependente de Deus. Deus estava trazendo o maná, Deus estava trazendo a água, Deus estava trazendo a nuvem, e o povo reclamando, a murmuração impediu que eles entrassem na terra prometida e vissem as maravilhas de Deus. Muitas das vezes, irmãos, a nossa dor, a nossa murmuração, porque nós não somos dissipados dessa dor, tem nos privado da manifestação da glória de Deus. É por isso que Deus está falando para mim e para você nesta noite: reaja diante da tua dor, para que você possa experimentar
as promessas de Deus sobre a tua vida. Porque Deus te chamou, irmãos, para você viver algo sobrenatural. Mas a murmuração nos priva da dependência de Deus. Pare de viver uma perpétua dor de luto. Pare de colocar o seu luto acima da graça de Deus. Mas coloque a graça de Deus acima de todas as coisas sobre a tua vida. Reaja levantando-se. E tu vai ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Você vai conseguir conquistar Jericó. Jericó significa muros, é lugar da fragrância, mas numa visão real de quem era Jericó, era uma cidade fortificada, intransponível. Mas a obediência, segundo a palavra de Deus, a ação da fé daquele homem e daquele povo, de rodear a Jericó por 6 vezes, e no 7º dia por 7 vezes, e dar um grito, fez com que eles tornassem aquilo que era impossível possível. Diante da tua dor, seja obediente à palavra de Deus. Diante da sua dor, seja dependente da voz do Senhor. Diante da sua dor, tenha motivação para adorar ao Senhor. Por quê? Porque é através dessa atitude que Deus vai fazer o impossível possível na sua vida. Onde você vai conseguir enxergar o que ninguém enxergou. Onde você vai vivenciar o que ninguém viveu. Porque aquele que é dependente de Deus é sustentado por Ele. Deus, Ele está chamando você, Josué, para uma caminhada e uma história de fé. Dependente da graça de Deus. Não paralisado pela tua dor. Não paralisado pelo que tu vê. Não paralisado pela sua autopiedade. Não. Deus, Ele quer fazer coisas sobrenaturais a partir do momento que você se levanta. Jó, é muito maravilhoso ver esse livro, poético. E Jó, ele estava passando por lepras, sendo acusado, as pessoas apontando o dedo. E ele chega um momento da vida dele, uma crise existencial, e fala assim: maldito o dia em que na casa de minha mãe disse, nasceu um menino. E ele começou a se lamentar. E o que Deus fez? Escutou o lamento de Jó. Deus respeitou a sua dor. Mas depois ele fala para Jó: Jó, onde você estava quando eu fiz a estrela das alvas? Aonde você estava quando eu fiz o firmamento, Jó? Jó, eu estou no controle. E praticamente Deus fala o que falou para Josué, mas em outras palavras. Eu quero te falar para você aqui, ele fala assim: levanta-te agora e ora pelos que te defamaram, que eles estão leprosos também. E no momento que ele se levanta para orar por aqueles que o difamaram, que não entenderam o propósito de Deus na vida dele, o que acontece? Deus restaura a sorte de Jó. Jó agora, ele é abençoado, ele é curado, e Deus coloca sobre a vida dele tudo em dobro. O segredo de você vencer as tuas dores é você se levantar e seguir os propósitos de Deus, para que Deus mude a tua história, para que você viva os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, a manifestação, a glória de Deus sobre a tua vida. Eu e você precisamos ser dependentes da graça. Irmão Cláudio, eu queria que você falasse hoje que Deus vai me tirar essa dor. Eu não posso ser mentiroso, tem coisas que Deus não faz. Madre Teresa de Calcutá, ela falou uma oração
Senhor, me ajuda a suportar aquilo que eu não posso mudar. Me ajuda a suportar o que eu não posso mudar. Peça a Deus força, ânimo e siga em frente. A vida continua, os planos de Deus são maravilhosos. Não se prive do que Deus tem para a sua vida. Não retarde os milagres de Deus que tem sobre a tua vida. Não se sabote. Mas escute a palavra de Deus para você hoje. Se levanta. Seja forte e corajoso. Em outras palavras, seja dependente de Deus. Vamos se levantar, irmãos. Tem um louvor que a Sara ministrou aqui, que eu queria que fosse ministrado de novo, na hora do louvor. Independente da tua dor, continue servindo ao Senhor. Mesmo com dor, se levante, caminhe por fé, por meio da fé, e experimente o sobrenatural de Deus sobre a tua vida, o cuidado de Deus sobre a tua vida, porque o propósito de Deus na vida de Josué era o aperfeiçoar, era o firmar e fortalecer. Deus, através dessa dor, Ele está moldando o teu caráter, fortificando você na fé do Senhor e te alicerçando na sua presença. Por isso, reaja. Enquanto a equipe de louvor está louvando ao Senhor. Você pode vir aqui à frente e nós vamos interceder pela tua vida. Você que estava paralisado pela dor, paralisado pelos traumas da vida, paralisado porque os seus parentes se levantaram e não te respeitaram, palavras que te machucaram e sempre te trazem dor, vem aqui, eu vou orar para que Deus te fortaleça e te dê ânimo. Deus, Ele quer que você prossiga, não fique parado. Se levanta, Josué, nessa manhã, para o novo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mesmo que eu ficasse
Amém. Voltar para os caminhos do Senhor. Eu também te convido a vir aqui à frente. Por quê? Porque, como eu falei aqui, você foi criado para ser Josué. Josué significa Deus é salvação. Você vai ser um agente, a qual Deus vai te usar para libertar outras pessoas. Mas como você vai ser esse agente se você ainda está preso? Se está preso a este mundo, se está preso nas suas dores, se está preso às circunstâncias. E Deus hoje, Ele que te chama para uma novidade de vida, fazer uma aliança com Ele. Se você quer aceitar a Jesus, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui à frente enquanto elas toquem esse hino. E quando elas finalizar o hino, nós vamos estar intercedendo pelos irmãos que estiverem aqui à frente. Em o nome de Jesus. Amém. Fazendo uma oração geral pelas pessoas que estão aqui à frente. Eu creio que o Senhor, Ele conhece também o teu coração. Ele sabe muitas das vezes que você não veio aqui porque no sentimento do teu coração talvez eu não quero me expor. Mas Deus, Ele conhece os corações, e essa oração que ela fizer te alcança também. Porque Deus, Ele ouve a oração de um justo. E Deus te alcançará. Basta você acreditar. Em nome de Jesus. Segundo o sábio, Senhor Deus, ó Pai, porque a tua palavra vem falar.
Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a graça do Senhor nos basta e o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Deus está te aperfeiçoando para um novo tempo na sua vida.